Era uma tarde quente em Jerusalém. A cidade estava cheia de pessoas de todas as partes, pois era a época da Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Jesus, o Filho de Deus encarnado, estava ali, ensinando, curando e revelando o reino de Deus aos corações sedentos. Naquele dia, Jesus estava cercado por uma multidão de seguidores e também por opositores. Suas palavras e ensinamentos incomodavam as autoridades religiosas judaicas, que temiam perder seu poder e influência. Um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, havia feito um pacto com essas autoridades para atrair Jesus. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos se reuniram para a última ceia. Naquela ocasião, ele instituiu a Santa Ceia, um memorial de seu sacrifício vindouro. Durante a refeição, Jesus lavou os pés de seus discípulos, um gesto de humildade e serviço que deixou todos maravilhados. Após a ceia, Jesus se retirou com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, um lugar tranquilo e sereno ao pé do Monte das Oliveiras. Ali, Jesus entregou-se à oração, pois sabia que estava se aproximando o momento em que seria traído e entregue nas mãos de seus inimigos. Enquanto Jesus orava, Judas chegou acompanhado de uma multidão, incluindo soldados romanos e guardas do templo. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, sinalizando aos soldados quem era o mestre que eles deveriam prender. Jesus então foi preso e levado perante as autoridades religiosas judaicas para ser julgado. Naquela noite, Jesus foi submetido a uma série de julgamentos injustos e humilhantes. Ele foi interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e pelo Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico. Falsas testemunhas foram convocadas para acusá-lo de blasfêmia e de se proclamar Filho de Deus. Ao amanhecer, Jesus foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos estava diante de uma difícil decisão: condenar um homem inocente ou enfrentar a revolta do povo. Embora reconhecesse a inocência de Jesus, ele cedeu à pressão das multidões e autorizou que fosse condenado à morte por crucificação. Antes de ser levado para o Gólgota, o lugar da execução, Jesus foi flagelado e torturado pelos soldados romanos. Eles cuspiram nele, zombaram e o espancaram cruelmente. A coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça, causando dor intensa e sangramento. Com a cruz nos ombros, Jesus foi forçado a percorrer as ruas de Jerusalém. A multidão olhava com indiferença, enquanto algumas mulheres piedosas choravam ao vê-lo em tamanho sofrimento. Entre a multidão estava Simão de Cirene, que foi compelido a ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Ali, no topo da colina do Calvário, Jesus foi pregado na cruz, entre dois criminosos. Ele suportou uma dor inimaginável, tanto física quanto emocional. Sua respiração ficou cada vez mais difícil, seus braços e pernas foram cravados pelos pregos e seu corpo foi esticado ao extremo. Enquanto estava pendurado naquela cruz, Jesus proferiu palavras de perdão e misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Enquanto o sol se punha e as trevas se abatiam sobre a terra, Jesus suportou uma dor inexprimível. Ele carregou em seu corpo as consequências de todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros. Sua morte naquela cruz foi o preço exigido pela justiça divina para a nossa redenção. A multidão ao redor da cruz observava, alguns em silêncio, outros zombando e escarnecendo. Sua mãe, Maria, e algumas mulheres fiéis estavam ali, chorando e sentindo a angústia de ver aquele a quem amavam sofrendo de maneira tão cruel. Enquanto a escuridão tomava conta, Jesus exclamou: "Está consumado." E naquele momento a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando a abertura do caminho para a presença de Deus. O véu que separava a humanidade de seu Criador foi rasgado, e a reconciliação entre Deus e o homem se tornou possível. Após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto, e colocado em um túmulo cavado na rocha. A sepultura foi selada com uma grande pedra e guardada por soldados romanos para garantir que ninguém pudesse roubar o corpo. Mas a história de Jesus não termina na cruz. 3 dias depois, ao amanhecer no domingo de Páscoa, as mulheres foram ao túmulo e encontraram-no vazio. Um anjo então lhes disse: "Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito." Jesus havia triunfado sobre a morte, ressuscitando dos mortos, testemunhando seu poder e cumprindo a promessa de vida eterna.
A condenação e morte de Jesus são um lembrete poderoso de que Deus é capaz de transformar as situações mais sombrias em esperança e redenção. O sacrifício de Jesus é o ápice do amor divino, uma expressão suprema de misericórdia e graça que nos convida a buscar uma vida de fé, perdão e serviço ao próximo. Que essa história nos inspire a refletir sobre nossas próprias vidas e a abraçar o amor incondicional de Deus. Que possamos reconhecer a imensidão desse sacrifício e responder com gratidão, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, espalhando seu amor e compartilhando a mensagem da salvação com o mundo. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, a seguir seus passos e a levar a cruz do amor e da redenção em nossas próprias vidas. Convido cada um de vocês a se juntar a essa comunidade, a se inscrever em nosso canal e juntos vamos mergulhar ainda mais fundo nas verdades da Palavra de Deus. Que a história da condenação e morte de Jesus desperte em nós uma paixão renovada por Ele, nos aproximando mais de seu coração e nos capacitando a compartilhar seu amor com o mundo. Que Deus os abençoe enquanto vocês trilham essa jornada de fé e descoberta.